Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade. Estamos aqui na tua presença, Senhor, diante da tua face, do teu amor, da tua glória, da tua paz, de todos os atributos que nos enchem. Obrigado, Senhor, por essa manhã de vida, de vida. Obrigado, Senhor. Nos abençoe, nos direciona, nos guia. Te amamos, Senhor. Abençoe aquele que vai ouvir essa mensagem, o aflito, o necessitado, aquele que vai estar aqui conosco ao vivo, aquele que vai chegar depois. Não importa. Que eles sejam tomados pela paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento e guarda o nosso coração em Ti. É o que nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, nossos amigos do Evangelho aqui no meu Facebook, no meu Instagram. Bom dia, Jonathan Souza, Diogo Pedrotti também. Sejam bem-vindos, queridos. Vocês que estão aqui, que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Queridos, chega um tempo na nossa vida em que nós precisamos caminhar, precisamos crescer, precisamos amadurecer. A vida é feita de processos. Quando você é gerado, desenvolvido dentro do útero da sua mãe, depois você nasce e você vai caminhando na existência, caminhando no existir e crescendo e aprendendo e desenvolvendo maturidade à medida que você recebe o conhecimento que lhe é transmitido. Assim não é diferente. No reino do Espírito, no reino de Deus, necessitamos de caminhar, necessitamos de amadurecer. O amadurecimento. Bom dia, Josineide, lá da Bahia, a Júlia, a Valéria, lá da Paraíba. Seja bem-vinda, Valéria. Devemos uma visita para você aí, viu, querida? Vamos se ajustar para a gente se encontrar. Amém, amém, Valéria. Beijo no coração, viu? Beijo no coração. Muitos anos, o carinho é o mesmo da minha família por você, viu? Muitos anos que a gente não se vê. Meu filho era pequeno ainda, hoje está com 28 anos. E a gente tem o mesmo carinho por vocês. Amém? Mas como eu estava falando, precisamos caminhar para aquilo que é perfeito. Precisamos caminhar para o amadurecimento. Interessante quando você chega ali no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, o texto diz que todos aqueles o quanto o receberam,
receberam a Jesus e o Evangelho. Porque se você não sabia, Jesus é o próprio Evangelho. Evangelho é boa nova, Jesus é a boa nova. A boa nova de que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro, não imputando aos homens as suas transgressões. Tem o texto lá do Salmo 32, que diz que feliz é o homem a quem Deus não imputa pecado. Feliz é o homem cujas suas transgressões são perdoadas e seu pecado é coberto. Isso Jesus fez por mim e por você. E todos aqueles, o quanto o receberam, o texto de João 1,12 diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então em você tem um poder. Qual o poder? O poder de ser feito filho de Deus. Então quando se fala em ser feito filho, fala de um processo, fala de uma caminhada, fala de uma jornada. Ali, no texto de João, a palavra filhos é teknon no original, que quer dizer crianças. Deu-lhes o poder de serem feitos crianças. Uma criança precisa crescer, uma criança precisa amadurecer, uma criança precisa de alimento, uma criança precisa de nutrição para que ela vá se desenvolvendo, para que ela vá crescendo, para que ela vá amadurecendo. Então nós temos o poder de ser feito crianças de Deus, filhos de Deus. O filho, quando ele nasce na família, ele é herdeiro. O filho é herdeiro, mesmo sendo criança ou adulto maduro. O interessante é que quando Jesus foi batizado por João e quando Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos, veio uma voz do céu. Lá quando Jesus foi batizado, a voz veio e disse, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Ali a palavra filho não fala de criança com relação a Jesus. Ali a palavra original é ruios, que significa filho maduro, filho criado, filho consciente, filho amadurecido. A mesma voz apareceu no Monte da Transfiguração e disse, este é meu filho amado, a ele ouvi. Um filho maduro é o prazer do seu pai, é o prazer da sua família. Um filho maduro tem voz. Ele fala e as pessoas ouvem. É isso que Deus está dizendo a respeito de Jesus. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Chega um momento na nossa vida em que nós devemos caminhar nesse processo de maturidade, desenvolvendo maturidade, deixando de ser crianças em Cristo, mas desenvolvendo esse processo para ser amadurecido, filho maduro, até que aquela voz vem no seu espírito e confirma no seu espírito e testifica no seu espírito que você é um filho maduro, que você é alguém em que dá prazer ao seu pai, que você é alguém que tem voz, porque você amadureceu, porque você cresceu.
Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10, versículo 9, diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos, falamos, porque tudo não é na sua totalidade, não é na sua plenitude. Isso só vai acontecer quando nós formos absorvidos pela vida de Deus. Porque em parte conhecemos, mas haverá um tempo, quando vier o que é perfeito. Então, o que é em parte será deixado de lado, será aniquilado, e nós viveremos na sua plenitude. Quando eu era menino, eu falava como um menino. Quando eu era menino, eu sentia como menino. Mas quando eu cheguei a ser um homem adulto, um filho maduro, um ruiós de Deus, eu desisti das coisas de menino. Quando você é criança, você vê as coisas como um espelho de bronze, obscurecido, sem ter a noção, a nitidez da verdade. É porque é o tempo que nós estamos ainda tenros em nossa idade e precisamos amadurecer e crescer. Vemos de uma forma escura, obscura, sem tanta nitidez e realidade. Mas chegará um tempo que veremos como face a face. Nós saberemos. Esse é o tempo de maturidade. Quando chega o tempo de maturidade, chega um tempo que nós deixamos de ser crianças. E a voz de Deus vem sobre nós. Esse é meu filho, de fato. Eu tenho prazer nele, porque ele caminha em maturidade, porque ele caminha com consciência da vida, com consciência do Evangelho, com consciência do amor de Deus, do amor ao próximo, com consciência de que Deus se revela no outro. Chega esse tempo em que deixamos essas coisas. O escritor de Hebreus, ele nos exorta duramente aqueles que não abandonaram ainda as suas meninices, as suas criancices, os seus conceitos de Deus fora da essência. A esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto se tornaram tardios em ouvir. Precisamos ouvir. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. Precisamos ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, devido ao tempo decorrido, mas temos necessidade novamente de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, os princípios básicos do Evangelho, aqueles princípios que Jesus disse: o amor, a graça, a misericórdia, o perdão, o dar a outra face, andar outra milha. Se alguém
tomar o que é teu, não entres em demanda. Se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. São conceitos elementares da doutrina do Evangelho, do Espírito de Cristo e do Evangelho. Mas as pessoas não crescem, são imaturos, são tecnons, são crianças, não são filhos maduros, não são aqueles que a voz de Deus vem e diz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Tendes necessidade que alguém vos ensine preceitos e princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é tecnon, porque é criança em Cristo, porque não cresceu, porque não amadureceu, que não caminhou, que não praticou os princípios elementares do Evangelho. Bom dia, Josefa Conceição, que Deus te abençoe, querida irmã. Bom dia, Carla Luft, pessoal que está aqui tanto no meu Facebook e no meu Instagram. Estamos falando sobre maturidade. Aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque não amadureceu, é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Loren, seja bem-vinda. O alimento sólido é para adultos, para aqueles que amadureceram, para aqueles que pela prática amadureceram, e eles têm pela prática as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aí Pedro nos exorta: despojando-vos, pois, de toda maldade, dolo, hipocrisias, e invejas e toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele você vá crescendo e seja dado um crescimento para a salvação. Se é que você tem a experiência de que o Senhor é bom, é tempo de amadurecimento. É tempo de você ser um filho maduro. Lá nas epístolas de João, fala no capítulo 3, versículo 1, ele diz: filhinhos. Bom dia, Ciana, Deus abençoe. Filhinhos, agora somos filhos de Deus. Ali a palavra filhos é tecnon, é criança. Filhinhos, agora somos crianças de Deus. E ainda não está manifesto o que haveremos de ser.
Mas quando Ele se manifestar, assim como Ele é, nós seremos. É um processo. O processo de amadurecimento dos filhos crianças para se tornarem adultos. Agora somos filhos de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus, os tecnons de Deus, as crianças de Deus. Estão na família, são herdeiros, mas não são maduros. Não chegou a idade de receber herança. Há muita herança de vida em abundância para mim e para você. Mas isso acontece quando amadurecemos e chegamos ao tempo de sermos reconhecidos pela sociedade como filhos maduros, como filhos amadurecidos no Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, somos crianças de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros em Cristo. E com Ele sofreremos, mas também com Ele seremos glorificados. Porque tudo que você passa no tempo presente não é comparado à glória que há de ser revelada em você. Não se compara à glória que se revela à medida que você amadurece. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aqui a palavra é hoios. A revelação dos filhos maduros. A revelação daqueles que amadureceram. E aguardamos. Todo mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, para que eles sejam diferença nessa terra. Cristo em vós é a própria maturidade. Cristo em vós, a esperança da glória. É o poder da paternidade dele em nós. Ele é o mistério que estivera oculto dos séculos, das gerações. Mas todavia, lembra do texto de João? Quando ele se manifestar, assim como ele é, nós seremos. Aquilo que é em parte será deixado para trás e veremos o que é perfeito. Quando eu era menino, falava como menino, mas quando cheguei a ser adulto, deixei de lado as coisas de menino. Todavia se manifestou aos seus santos agora, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em você. Cristo em você. Cristo em você, a esperança da glória. Cristo em você é maturidade certa. Cristo em você é o poder dele permeando sua vida, suas decisões, seus processos humanos. Deixemos de ser criança. Vamos para o que é perfeito, até que todos
sejamos absorvidos pela vida. E então teremos na unidade da fé a estatura exata de Cristo. É um processo. Você está disposto a isso? Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito Santo te orientar. Deixa o Espírito de Jesus em você. Foi Jesus quem enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica Jesus dentro de você. O Espírito Santo é o advogado. Paracletos é advogado. É o advogado de Jesus em você. Ele traz Jesus. Ele traz a verdadeira história que está revelada a teu respeito. Talvez oculta um tempo, mas será revelada pelo Espírito no seu espírito. O seu propósito, aquilo que você nasceu para ser. Essa semana, não sei se foi ontem, não foi segunda-feira, eu fui numa escola de crianças, de manhã com alunos de 10 a 11 anos e à tarde com os pequeninos lá de 5 a 7 anos. E aquelas crianças me fizeram perguntas que eu fiquei emparedado. E vi a pureza das crianças. Jesus disse que é das crianças que sai o perfeito louvor. Quem quer entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança. Tem que ser como uma criança na maneira de pensar e agir. Mas Jesus disse: sede simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. E a prudência vem quando você amadurece em Cristo. E aí chegou um menino no final, com a mãozinha fechada, não me falou nada, apenas abriu a mãozinha e tinha uma bala. Eu peguei a balinha, abracei ele, me emocionei. Aí depois veio outra criança e se abraçou em mim e me falou no ouvido: tio, eu não tenho nada para te dar, mas eu vou te dar o meu amor. E aquilo acaba com a gente. Devemos ser crianças na maneira de interpretar, mas devemos amadurecer no espírito para caminhar contra principados, potestades, poderes e todo o mal que nos rodeia. Mas se você tem o Espírito de Cristo, o Espírito do Evangelho em você, onde você entrar, você vai impactar. Onde Jesus entrava, o olhar dele impactava. É Cristo em você a esperança da glória. Um dia, Ali Aguiar, Deus quer nos amadurecer. Você precisa mergulhar em Cristo, nos seus princípios, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, no seu perdão. Enfim, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra essa manhã, pelo Teu Espírito em nós. Multiplica a Tua graça sobre cada pessoa, sobre cada vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe vocês. Flávio Ribeiro entrou agora.
palavra sobre amadurecimento. Você que entrou agora, entrou depois, ou que vai entrar, assista. Vale a pena, queridos. Queridos, cada descrição dos meus vídeos tem um link bio ou Linktree. Você clica lá e você vai acessar as minhas redes sociais. Se inscreva no meu canal. Quase 700 vídeos tem lá no meu canal, para que você possa desfrutar da palavra de Deus. E nos siga nas redes sociais, interaja conosco. Todas essas mensagens são gravadas, eu transformo elas em áudio. Se você quiser entrar numa lista minha, manda aí um recadinho nas minhas redes sociais, mandando o seu telefone com prefixo, e para você receber diretamente os áudios em MP3, que você pode pôr no carro, pode usar sem internet, lá no WhatsApp. Eu mando no WhatsApp para você o áudio dessas mensagens que eu estou ministrando, para você ter em qualquer lugar isso aí, para que você seja de fato abençoado. Amém? Queridos, eu vou ficar por aqui e que Deus abençoe sua vida ricamente. Ricamente. Robson Vieira, Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima.